Hoje nós estamos aqui com a doutora Sandra Santos de Oliveira, advogada sócia do Martins de Quadros, especialista em direito previdenciário e atuante em diversas cidades do Brasil. Estamos para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o direito ao benefício de auxílio-acidente, algo que vem sendo comentado aí diariamente, que poucas pessoas têm conhecimento e que sabem que tem direito. Doutora, a gente sabe que existem duas espécies de benefícios dentro do auxílio-acidente, né? O benefício de auxílio-acidente previdenciário e o benefício de auxílio-acidente relacionado aí a doenças do trabalho, né? Acidente de trabalho. Você pode introduzir um pouco falando sobre a diferenciação desses dois benefícios para a gente? Claro, doutora. Então, o auxílio-acidente, ele é mais conhecido como auxílio-acidente acidentário do trabalho, né? Ele é mais comum, né? Ele é mais conhecido. Então, um acidente de trabalho, seja um acidente típico, um acidente de trajeto, um acidente que é conceituado como doença do trabalho ou doença profissional, gera um afastamento, né, gera uma incapacidade, gera um afastamento desse trabalhador para o INSS e, consequentemente, ele vai receber um benefício por incapacidade temporária na espécie acidentária, né, porque se aconteceu lá no meio ambiente do trabalho ou no percurso ou à disposição da empresa, um acidente típico, ou até mesmo as situações de doenças relacionadas ao trabalho, que são doenças, podem ser doenças ortopédicas, doenças musculares, doenças mentais, né, que hoje, atualmente, é uma dos maiores índices de afastamento no Brasil, são as doenças mentais, e ali tá todas as doenças ligadas a síndrome do burnout, depressão, ansiedade, pânico, né? Então são vários tipos de doenças que são afastadas e são relacionadas ao ambiente de trabalho. E claro, tem esse tipo de benefício, o auxílio acidentário, existe a comprovação, né? Existe um nexo. Não basta somente a comprovação da incapacidade total, quando tu fica afastado em auxílio-doença, e depois a incapacidade parcial, a limitação funcional, para daí converter para o auxílio-acidente acidentário. Acidente espécie 91, né? Que quem afasta no INSS sempre fica preocupado pela espécie, né, que foi encaminhada no INSS, até porque gera não só direitos previdenciários, mas também direitos trabalhistas. Então, ele é convertido num auxílio acidente quando essa pessoa tem limitações funcionais para o trabalho que exercia, e depois ele pode voltar a trabalhar e exercer a atividade que ele desempenhava antes do acidente, mas com restrições, e muitas vezes também pode acontecer a reabilitação profissional desse empregado, né, dessa pessoa. Então, esse é o auxílio acidente do trabalho, que é o mais conhecido, que via de regra é o que mais tem pedidos administrativos no INSS e tem mais debates em relação à comprovação do nexo. Essa espécie, esse nexo, então, é o que diferencia o benefício previdenciário normal do benefício previdenciário acidentário. Isso. E aí, falando já em benefício acidentário, que é o que comete mais a parte dos trabalhadores, quem é que tem direito a esse benefício, doutora? Então, só para relembrar, então o benefício previdenciário a gente pode falar depois, né? Porque ele tem uma gama maior de situações e ele também não é tão conhecido. Então, vamos falar do auxílio acidente para aquele que sofre um acidente de trabalho, né? Quais são as pessoas, quais são os tipos de segurado, né? Que tem direito ao auxílio acidente, né? Primeiro, o afastamento por incapacidade total e depois a conversão para o auxílio acidente. O segurado obrigatório da Previdência é o segurado empregado, né? O segurado empregado é aquele que tem carteira assinada, né? Ele é um segurado obrigatório da Previdência, então se acontecer algum acidente de trabalho ou uma doença do trabalho, ele tem direito a esse benefício, caso fique com as limitações. O segurado especial, que é o segurado agricultor, o pescador artesanal, também tem direito, depois do afastamento, à conversão do auxílio acidente quando tiver limitações funcionais. E também o segurado avulso.
segurado avulso, dependendo da região onde você tem um ramo de atuação, é conhecido como os chapas. Aquelas pessoas que trabalham no setor de mercadorias, né, que são contratadas por meio de um sindicato, né? Então, eles prestam serviço em alguns lugares e se sofrer algum acidente de trabalho nesse local, eles têm também direito a encaminhar o afastamento e depois a conversão do auxílio-acidente em caso de limitações funcionais. É importante lembrar que a empregada doméstica ela teve uma alteração, né? Antigamente, a empregada doméstica ela não tinha uma condição equiparada a trabalhador, né? Por mais que tinha anotação da carteira de trabalho, a empregada doméstica, a forma de contribuição era diferente. Então, depois que teve a modificação da lei, a empregada doméstica passou a ter também direito ao auxílio-acidente. Então, uma empregada doméstica que estiver exercendo a sua atividade, né, domiciliar lá no seu empregador e venha a sofrer um acidente, ela tem direito a ser afastada como acidente de trabalho e, consequentemente, se tiver limitações funcionais, a ganhar o auxílio-acidente. Acidentário. Doutor, e falando aí, então, essa mudança sobre auxílio-acidente para empregada doméstica, quando que aconteceu essa alteração? Em quais casos em que a doméstica vai ter direito ao auxílio-acidente a partir de quando, né? Porque a gente sabe aí que talvez o benefício pode ser pleiteado aí com base no acidente que aconteceu aí há muito tempo, né? Então, assim, as situações é bem importante lembrar. A situação para ganhar o auxílio-acidente vai depender do dia, do mês, do ano, de quando aconteceu o evento. Então, é muito comum acontecer um acidente e não ter a notificação, não ter o atestado superior a 15 dias. Então, não importa, na lei previdenciária a gente tem um entendimento e a lei estabelece que tu não tem decadência do pedido, né? Então, se foi um acidente que aconteceu lá em 2000, né? E você teve um atestado e não se afastou. Teve um atestado de 15 dias, mas teve, por exemplo, uma amputação. Uma amputação do dedo. É uma lesão consolidada, né? Tu perdeu parte do dedo, né? Mas você pegou um atestado de 15 dias. Então, o teu empregador não encaminhou você para o INSS. Então, você não ficou em gozo do benefício por incapacidade temporária. E também o INSS não tomou ciência desse acidente de trabalho com a concessão do benefício. Mesmo que você não tenha esse pedido feito na época, lá no ano 2000, por exemplo, você pode estar solicitando um pedido específico no meu INSS de auxílio-acidente. Claro que é muito importante tu procurar um advogado especialista para que ele possa te orientar de que maneira solicitar, porque ele é um benefício que não é comum um segurado solicitar, até porque existe todo um procedimento, abre-se um processo administrativo, né? Ele é diferente de um auxílio-doença. Agora, empregada doméstica, que é trabalhadora, né? Ela teve alteração por lei. E no direito previdenciário, a gente sempre vai verificar a lei vigente na época do acidente. Então, se for um acidente como, por exemplo, lá em 2000, ela não vai ter direito porque a assinatura dela era em 2000. Naquela época, ela não tinha direito porque ela não era enquadrada como trabalhador. Se, por exemplo, for um acidente, depois eu vou falar do acidente de qualquer natureza, ele foi incluído depois de 95 em diante. Então, existe sempre a observação de quando aconteceu o acidente. Né? Se você era segurado e qual era a categoria do segurado, né? Por exemplo, um segurado autônomo pode ser o MEI, que tem empresa, quem paga o carnê como segurado facultativo, dono de casa, quem paga carnê porque é um prestador de serviço, então, né, o tomador de serviço paga o RPA, enfim, o INSS para esse trabalhador, ele não tem direito ao auxílio-acidente, mesmo que foi exercendo o trabalho. Ele estava trabalhando, ele era um autônomo, né, um MEI, estava exercendo a sua profissão, por exemplo, de eletricista, e ele sofreu um acidente e ficou com sequelas, né? Ele tem uma incapacidade
parcial, mas não vai ter direito ao auxílio acidente porque o autônomo ele não tem direito. A lei estabelece isso, porque tem toda uma questão de custeio. Então, o empregado, ele tem, a empresa, ela faz o pagamento do site, né, que é a contribuição do seguro para acidentes de trabalho. Então, existe toda uma questão do custeio. Então, o autônomo, ele não vai ter direito ao auxílio acidente, né? Mas, claro, se gerou uma incapacidade total, permanente, total, temporária durante aquele período, ele vai ficar afastado recebendo um auxílio doença previdenciário. É diferente daí nesse caso. Então, doutora, em tese, a questão aí do auxílio acidente, muito embora ele pode ser pleiteado a qualquer momento, né? Ele tem que vir precedido de um benefício de auxílio doença, ou a pessoa pode ir lá sofrer um acidente há um tempo e hoje veio saber que tem direito ao auxílio acidente. Ela pode requerer direito ao auxílio acidente sem ter se afastado, ou é necessário ter o afastamento por auxílio doença antes do requerimento? Via de regra, o que acontece é, se sofrer um acidente de trabalho na empresa, a empresa vai apresentar o atestado médico, né? Vai apresentar o atestado médico superior a 60 dias, por exemplo, um atestado de 60 dias. O seu empregador vai afastar, né? Vai afastar, vai pagar os primeiros 15 dias, depois vai para uma perícia administrativa lá no INSS para verificar se tu tem ou não a incapacidade, qual é o período e se essa doença ou um acidente, né, ela tem relação com o seu trabalho. Ela vai receber o benefício, vai fazer as prorrogações, se acaso, né, manter a incapacidade, ou vai fazer um novo pedido, caso tenha alta do INSS, ou até questionar essa decisão de negativa na via judicial. Mas tem situações que esse empregado, esse agricultor, por exemplo, ele não teve o afastamento. Ele pegou o atestado, né, e a empresa não afastou. Ou a empresa considerou só 15 dias. Ele tinha um atestado de 60 dias, mas a empresa só abonou 15 dias. Mas ele ficou com limitações funcionais. Ele continuou trabalhando até mesmo em outro setor, com menos intensidade, fazendo atividades não tão repetitivas, né, cuidando para ter esse período de recuperação. Mas, mesmo com esse tratamento, mesmo observando algumas atividades, né, não exercendo, ele fica com limitações, principalmente em casos de doença, que podem ser relacionados ao trabalho, e essas limitações são permanentes, mesmo que não teve o afastamento, né, ele pode estar solicitando o auxílio acidente de maneira administrativa. É um pedido administrativo que é feito, é aberto um processo, né, mesmo que não teve o afastamento pelo empregador. Também tem as situações que o segurado ficou recebendo o benefício, né? Então, o segurado ficou recebendo o benefício, foi afastado, teve a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, né? Ou não teve a comunicação de acidente de trabalho, mas o próprio INSS, na hora de realizar a perícia médica, por meio do NETEP, do Nexo Técnico Epidemiológico, analisou que se tratava de uma doença relacionada ao trabalho. Isso é muito comum com os bancários, né? São afastados por doenças mentais, doenças ortopédicas, e vão para o INSS, né? E o empregador, o banco, não encaminha a CAT, não encaminha a comunicação. Mesmo sem a comunicação, é dever do INSS fazer a perícia e analisar o meio ambiente de trabalho e, principalmente nesses casos, analisar que esse tipo de empresa, esse tomador de serviços, ele tem um risco maior de afastar o trabalhador por esses tipos de doença. Então, já existe um estudo, né, e na lei, que estabelece que o banco, afastando esse funcionário por doenças ortopédicas, principalmente em membros superiores, já é presunção que se trata de doença relacionada ao trabalho, doença ocupacional. Então, se faltou a emissão da CAT, o próprio perito do INSS, ele precisa estabelecer esse benefício, né, seguir a orientação da lei, como doença, como acidentária, doença relacionada ao trabalho. Se ele faz isso, nesse exemplo,
Ele faz isso, ele indica que é uma doença relacionada ao trabalho, a pessoa fica recebendo por alguns meses, e ela tem uma certa alta do benefício. Ela volta a trabalhar, mas o médico pessoal, ou o médico do trabalho, lá na hora do retorno, indica restrições. Pode voltar ao trabalho, mas você tem restrições. Você tem que evitar fazer esses movimentos repetitivos. Você tem que observar que você precisa fazer fortalecimento muscular e respeitar a ergonomia. Você precisa evitar movimentos de elevação, porque pode agravar. Essa tua lesão, ela é consolidada. Qualquer tratamento, cirurgia que tu for fazer, não vai ter uma recuperação total. Então, tu teve uma redução da sua capacidade funcional. Mas esse trabalhador, nesse caso, esse bancário, ele não sabia que ele poderia ter a conversão desse auxílio-doença acidentário em um auxílio-acidente de trabalho. Mas ele volta a trabalhar. Passou 2, 3, 4 anos e ele toma conhecimento, né, que é possível fazer isso. Ele pode estar solicitando, por meio, daí, claro, de um advogado, um pedido daí, judicial de concessão do auxílio-acidente, desde aquela época que ele teve a alta administrativa do INSS, que também é uma alta arbitrária. Porque o INSS tem o dever de avaliar no momento da perícia se esse segurado, se esse trabalhador, ele tem limitações e indicar a conversão para auxílio-acidente de trabalho. Isso não é a normalidade do INSS, né? Então, assim, cabe então o trabalhador, né, aí buscar o judiciário, buscar o direito a receber o auxílio-acidente, daí nesse caso, acidente de trabalho. Doutora, e com base aí na sua experiência, hoje a gente sabe então que o trabalhador rural tem direito ao auxílio-acidente, a empregada doméstica passou a ter direito ao auxílio-acidente, que o MEI não se enquadra aí como segurado para recebimento desse benefício. E aí, com base no seu conhecimento, a senhora poderia indicar, dar exemplos aí de quais setores que geram mais afastamento ou que tem mais propensão para gerar afastamento aí e ter direito a esse benefício acidentário? Os setores que mais afastam os trabalhadores por acidente típico, principalmente, são as indústrias, né? Então, indústrias em diversos ramos, que tem atividade repetitiva, tem atividade já de risco, muitas vezes com máquinas, né? Então, nas linhas de produção, geram doenças ocupacionais, muitas vezes esse trabalhador ele está inserido numa linha de produção que não tem como ser respeitada a ergonomia, a intensidade dos movimentos, a repetição dos movimentos, a falta de pausas, de intervalos, de acompanhar, no caso, a evolução, às vezes, né, essa pessoa já foi afastada e ela volta para o meio ambiente de trabalho na mesma função, então agrava o problema, não tem uma política de observar que esse segurado ele é propenso a essas doenças, o ambiente já é propenso, não tem uma política de cuidar da saúde do trabalhador para esses ramos de atividades nas indústrias. Além das indústrias, que acontecem muitos acidentes típicos e doenças relacionadas ao trabalho, temos um setor que há muitos anos vem sofrendo e continua sofrendo com muitos afastamentos, é o setor bancário, né? Os bancos, antes, um tempo atrás, as doenças ortopédicas eram que mais afastavam os bancários, né? Tanto que a LER, DORT, esses termos são muito vinculados à atividade de bancário, eram atividades repetitivas, extensas, horas de trabalho, né? Muito manual, né? E mesmo com as tecnologias hoje, mesmo com algumas normas de ergonomia, continuam ainda sendo afastados por problemas ortopédicos, mas hoje a maioria dos afastamentos relacionados a ambientes ou de organizações, né, ambientes que via de regra hoje não afastam por doenças, de problemas ortopédicos, afastam por doenças mentais.
Então, esses trabalhadores, os bancários, por exemplo, eles estão sendo afastados por doenças mentais, né? Tanto que hoje é muito comum escutar síndrome de burnout, né? Então, o que é isso? Ela já é considerada uma doença ocupacional e é inerente à atividade de bancário, mas também é inerente às atividades de gestores, atividades de organizações, né? São atividades que têm ligação com metas, com pressão, né? De produtividade, de resultado, né? Profissões que exigem mais tempo de dedicação, né? Que não é só as 8 horas que as pessoas elas trabalham praticamente até dormir, né? Elas são expostas às tecnologias, então elas não finalizam o horário de trabalho. Então elas sofrem esse assédio, né, de estar sempre disponível, né, para cumprir as metas, para responder né, a sua cartela de clientes. Então, hoje, os afastamentos por doenças mentais é a grande preocupação, né, de vários ramos de atividade. E hoje, nesse mês, a gente teve também a questão da NR1, que vem tratar desses riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, daí não só para as atividades, por exemplo, dos bancários, mas para todos os ramos, para todos os setores de trabalho, né? Outro setor, assim, forte nos acidentes, infelizmente, é o setor ligado à metalúrgica, né? Também é uma atividade que tem contato com agentes perigosos, físicos, químicos, né? Então, preciso de vários equipamentos de proteção coletiva e individual, e mesmo assim tem um grande número de acidentes de trabalho típico, típico e muitas vezes também ocupacional, porque tem um trabalho forçado, forte, pesado, né? Uma área também que tem bastante acidentes de trabalho e doenças do trabalho é o setor médico, né? Setor médico, hospitais, principalmente porque lida com agentes biológicos, né? E também com atividades de sobrecarga, de pressão, atividades repetitivas e que afetam também a questão mental. Então, hoje, infelizmente, esses são alguns dos setores que mais afastam o trabalhador, né, do seu trabalho e que podem ter, que via de regra tem relação ao ambiente de trabalho, né? São setores que já por si só têm risco ocupacional e afastam os trabalhadores, e muitos desses trabalhadores voltam com a sua capacidade reduzida e, consequentemente, possam estar pleiteando o auxílio acidente, né, junto ao INSS. Hoje a gente tem encaminhado aí para uma evolução legislativa justamente nesse sentido de abarcar e proteger esses trabalhadores, esses setores que estão propensos a doenças que antes não se tinha conhecimento e que não se falava, né, como síndrome de burnout. Nesse sentido, doutora Sandra, a gente sabe que alguns setores, então, como bem colocado pela doutora, tem uma propensão ao adoecimento e que essas doenças elas podem ser relacionadas àquela atividade que ela exerce. Para ter o enquadramento como benefício acidentário, a gente sabe que a empresa, né, precisa emitir a CAT, né, e que a CAT, por si só, ela pode gerar a concessão do benefício acidentário, porém vai depender aí do enquadramento pelo METEP lá na via administrativa do INSS. Em casos em que a empresa não emite CAT, tá? Que é a comunicação do acidente de trabalho, né? O que fazer? Uhum. Quando a empresa não emite a CAT, o segurado ele tem a alternativa de entrar em contato, né, até com o sindicato, porque a CAT é um documento que o próprio segurado pode também comunicar, caso tenha omissão do empregador. Então, o sindicato pode emitir, né, o segurado, por meio de médico, tem que ter, né, a comprovação do afastamento e a relação, o nexo comprovado por meio de um médico. Na via administrativa do INSS, é possível fazer um recurso.
Então, esse benefício foi concedido como espécie 31, doença previdenciária. Esse segurado, ciente desse direito, né, ele pode, a partir do momento que sair a comunicação da decisão do benefício, apresentar um recurso em 30 dias. Perdeu o prazo do recurso. Pode fazer um pedido de revisão de alteração da espécie, de 31 para 91. Né? Claro que quem vai fazer, o órgão competente para fazer essa análise, quando é recurso, é a junta de recursos, é um órgão separado do INSS. Mas quando você faz um pedido de revisão, o próprio agência do INSS vai fazer esse procedimento de revisar, né, com base na documentação que você vai apresentar, não só atestado, mas às vezes outros documentos, né, o PPP também ali demonstra a descrição da sua atividade, às vezes os riscos que você está exposto, você pode estar pedindo essa alteração. O INSS muitas vezes vai demorar para dar esse resultado. Então, se você precisa desse resultado de maneira rápida, até para te gerar uma estabilidade, né, uma segurança, você tem que daí fazer o pedido, né, esse segurado vai ter que fazer esse pedido judicial. Um pedido judicial, entrar com ação, né, contratar um advogado especializado para que ele possa fazer esse pedido na via judicial. E aí, na via judicial, vai seguir o processo, né? Muitas vezes o processo pode ser lento, né? Depende da comarca, depende da cidade, da justiça, mas também tem outros mecanismos que podem ser utilizados para acelerar, por exemplo, um mandado de segurança ou até mesmo um pedido liminar. Então, tem essas opções, né, para o segurado que observar ali que não foi reconhecido o seu direito da doença ser relacionada ao seu trabalho, né, ela ter agravado, né, pode ser uma doença que, via de regra, não tem uma relação direta, mas foi agravado pelas condições do meio ambiente de trabalho, né, então, ele sabendo dessa situação, ele pode procurar essas vias, administrativa e judicial. Muito bom, então é importante a gente saber que, muito embora a gente tenha a emissão da CAT, o segurado pode procurar o sindicato para emitir a CAT, né, ou procurar outros meios, o benefício ele pode ser encaminhado aí, desde que seja acompanhado aí por um advogado especialista, procurar uma orientação, né, até porque, salvo engano, doutora Sandra, o encaminhamento do auxílio acidente, né, o encaminhamento aí do pedido de revisão, de alteração da espécie, ela demanda aí de um procedimento específico e também demanda de orientação quanto às provas a serem Sim. produzidas, né, os documentos a serem juntados. Mais alguma consideração, doutora Sandra, a respeito aí do benefício de auxílio acidente relacionado aí ao trabalho, a doenças do trabalho? Então, nesse caso, em relação ao acidente de trabalho, é importante ressaltar que o INSS, além de afastar essa pessoa que sofreu um acidente ou uma doença do trabalho e ela tenha uma incapacidade total e depois isso pode gerar uma limitação funcional, uma redução e ela não consiga exercer de maneira eficiente ou, né, a sua atividade profissional, existe além do auxílio acidente o processo de reabilitação profissional. É um procedimento feito na agência do INSS por meio, né, então o médico, o perito do INSS verificou que existe essa limitação funcional, ou mesmo ele não consiga mais exercer aquela atividade em decorrência dessa limitação funcional, tem um procedimento, está na lei, que tem que ser feito a reabilitação profissional na via administrativa, né, juntamente com o setor de assistência social, né. Claro que cabe também a obrigação do empregador, né, de fazer essa reabilitação profissional quando você é empregado, né, de tentar encaixar, qualificar observando essas limitações, esse trabalhador em uma outra atividade. A gente construiu algo, acho, bem bacana, doutora Sandra, a respeito Tem aí outra questão, doutora. Como falado, o auxílio acidente ele tem a espécie previdenciária. Então, o auxílio acidente da espécie previdenciária, ele tem os mesmos requisitos, né? Os requisitos para segurado, né? Segurado empregado, segurado agricultor, pescador artesanal, segurado especial, trabalhador avulso, né? Então, a categoria de segurados é a mesma.
o evento é diferente. Então, o nexo é diferente. O nexo diferente de trabalho, esse é um acidente de qualquer natureza, fora do trabalho. Então, eu sou um empregado, por exemplo, eu sou um empregado e eu sofro um acidente no sábado. Estou lá em casa fazendo algum serviço lá na minha casa e eu acabo tendo, vamos pegar um exemplo muito comum que a gente vê no nosso dia a dia, fazendo um serviço manual, vou lá e sofro um acidente na mão. Tenho uma amputação de um dedo. Esse dedo, não importa, pode ser esse dedo, o dedo mais, né, pequeno. E sofro um acidente, né, em casa. Não tem relação com o trabalho. Ele é considerado um acidente de qualquer natureza. Esse acidente me gerou uma incapacidade total, temporária por 60 dias. Né? Até fazer cirurgia, até ter a recuperação, até às vezes fazer uma fisioterapia. E eu fico recebendo o benefício previdenciário. A empresa me afasta, me paga os primeiros 15 dias e eu fico recebendo o benefício previdenciário. Depois de receber esse benefício, passou os 60 dias, eu volto a trabalhar, né? Porque eu não tenho mais uma incapacidade total, eu volto a trabalhar. Mas o que aconteceu? O INSS, no momento que fez, às vezes, a perícia de prorrogação, que fez a perícia de alta, ele não observou que eu tenho uma limitação. Essa limitação decorrente do acidente de qualquer natureza me dá direito a receber o auxílio acidente previdenciário. E eu volto a trabalhar e consigo receber esse auxílio acidente. Mas se o INSS não fez o dever dele de converter o benefício, eu posso estar solicitando na via administrativa o pedido de auxílio acidente. Não consegui na via administrativa o reconhecimento desse benefício. Eu posso estar pleiteando na via judicial também. Então é muito comum pessoas que receberam um benefício por incapacidade decorrente de um acidente de qualquer natureza, né? Uma mulher que sofreu um acidente em casa, um homem que sofreu um acidente numa sexta-feira à noite fora do local de trabalho, um acidente de trânsito no final de semana. E essa pessoa é segurada, ela é segurada como empregado. Não tem relação com a empresa, o acidente. Foi fora do local de trabalho. Foi um acidente, por exemplo, jogando futebol. Né? Que é bem comum, né? Que é comum. É um acidente em casa, fazendo algum serviço doméstico ou até uma manutenção da sua casa. Resbalar, por exemplo, cair, quebrar um braço, cair numa escada, um acidente, né, doméstico. Então, essa situação, muitas vezes, gera um afastamento, né? A pessoa é afastada, mas ela não sabe que tem esse direito de receber o auxílio acidente após a alta do auxílio doença previdenciário. Porque ainda tem aquela situação, mas não foi acidente de trabalho. Então, assim, é importante, e é importante, né, o nosso papel como advogado, no caso, eu sou especialista em direito previdenciário, informar os direitos para segurados que muitas vezes podiam estar sendo, né, tendo uma renda, por mais que é um caráter indenizatório, mas dependendo da renda, é uma renda considerável, e deixam de receber o que tem direito por desconhecimento da lei. E, infelizmente, o nosso sistema de previdência, ele não faz esse serviço de maneira qualificada, por N motivos, de informar o segurado que ele tem direito, dependendo da situação que ele está exposto. A Previdência Social, ela tem o dever de amparar o trabalhador, o segurado, em algumas situações. Nessa situação é de incapacidade, mas não só incapacidade total. Limitação funcional, maior esforço, incapacidade parcial, funcional. Então, nesses casos, não é só acidente de trabalho. O acidente que você sofreu fora do trabalho, que gerou redução da sua capacidade funcional, você tem direito a receber o auxílio acidente previdenciário. Da mesma forma que o auxílio acidente de trabalho, mesmo que você não solicitou na época, você pode vir a receber. Você pode solicitar.
no direito previdenciário, a gente olha muito a questão da data, né? Então, eu sofri o acidente, eu estava trabalhando, né? Eu era segurado da Previdência, mas o acidente foi no sábado, no domingo, um acidente doméstico. Mas eu era segurado. Então, eu tenho o direito de pedir o benefício. Mas isso se passou 5 anos, não tem problema. O direito, ele não cessou. Eu posso estar solicitando a conversão e receber nos últimos 5 anos, né? Mensalmente. Posso estar recebendo, e esse benefício, tanto na espécie previdenciária ou acidentária, ele é verba indenizatória, você cumula, né, com auxílio-doença, se for um afastamento diferente, né, se for uma doença, uma lesão, um acidente diferente, ele cumula com auxílio-doença, ele só não vai acumular com aposentadoria, seja por idade, por invalidez, por tempo de contribuição. Então, você acumula com seguro-desemprego, com carteira assinada, com contribuição, acumula com outro tipo de auxílio-doença, de outra incapacidade, e quando você se aposenta, ele cessa, né? Ele cessa e ele entra para o cálculo da sua aposentadoria. Todo o período que você recebeu de auxílio-acidente, seja ele previdenciário ou acidentário, entra para o cálculo da aposentadoria. E aí uma questão bem importante. A gente falou bastante dos empregados, mas o agricultor que recebe auxílio acidente, né, é muito comum, é uma atividade muito braçal, né, que gera acidentes típicos, né, e também doenças ocupacionais, né, porque é uma atividade literalmente braçal, de força, de movimentos repetitivos, e o agricultor, ele tem direito ao afastamento quando ele se aposenta, né? A mulher aos 55, o homem aos 60 por idade, e provando 15 anos de atividade rural, mas ele recebe auxílio-acidente. Vai acumular ou não vai? O auxílio-acidente entra para o cálculo quando é uma aposentadoria, também para o agricultor. Então, quando, por exemplo, eu sou agricultora, tenho 55 anos de idade, eu recebo auxílio-acidente, né? Eu estava lá fazendo minha atividade lá, e machuquei o pé e fiquei com o pé torto, enfim, eu tenho dificuldade em caminhar. Recebo auxílio-acidente e faz uns 10 anos que eu recebo auxílio-acidente. Eu vou me aposentar por idade esse ano. Eu encaminho a aposentadoria, deu tudo certo, ganhei minha aposentadoria num salário mínimo. Mas o auxílio-acidente é a metade do salário mínimo. Ele vai entrar no cálculo, eu vou somar o salário mínimo que eu recebo como aposentada, mais o valor do auxílio-acidente, que é a metade do salário mínimo. Então, você que é agricultor, que se aposentou e recebia um auxílio-acidente, a metade do salário mínimo, você tem direito à revisão. Vai receber mais que o salário Receber mínimo. mais que o salário mínimo. Isso também, o auxílio-acidente, ele é utilizado para fins de prova, para aposentadoria PCD, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, se você tem uma situação de uma deficiência motora, você recebe um auxílio-acidente porque tu teve um acidente e ficou com uma visão monocular, você tem uma perda de audição e você recebe o auxílio-acidente porque essa perda da audição, né, foi em decorrência lá da indústria, que você não tinha um abafador, um equipamento de proteção individual, você recebe um auxílio-acidente. Todas essas deficiências, elas dão direito ao auxílio-acidente, porque foram relacionadas também ao trabalho. Elas, quando você vai encaminhar uma aposentadoria, você pode utilizar, né, para encaminhar uma aposentadoria mais vantajosa, como a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E aí tu já tem um início de prova, tem uma prova que tu já tem uma incapacidade parcial permanente em decorrência, né, de um acidente. Então, ele é um benefício muito vantajoso para o trabalhador. E é importante a parte dos advogados, e eu agradeço, doutora Laura, poder contribuir, para que ele busque, né, informações, que esse segurado que teve essas situações, né, que a gente comentou alguns exemplos, que ele busque orientação de um profissional especialista em direito previdenciário, atuante em direito previdenciário de sua confiança também, e procure acionar, né, o INSS, e caso não tenha resposta favorável, que busque a justiça, né? A justiça
vai fazer todo o processo, vai verificar as suas provas, que muitas vezes não é verificado com mais atenção na agência do INSS, e vai dar a oportunidade, né, de você provar o seu direito, né, que é o seu direito, a ter a resposta a receber o benefício de auxílio acidente, que é uma reparação, né? Não vai voltar a ter aquela capacidade total, né? Mas é uma reparação, né? Pelo menos para que você tenha uma reparação da sua capacidade que foi reduzida. Então, é um benefício muito importante e eu espero que você que escutou, né, essa nossa conversa, procure, né, os seus direitos e também espalhe isso, né, no sentido assim, que a informação ela é importante, mas ela tem que ser espalhada. Não adianta eu ter a informação para mim e eu não dividir com os demais, né? Então, uma informação correta, concreta, com base, é importante nesse mundo hoje tão, né, tão digital, seja divulgada, né? Então, é isso, eu agradeço, né? E espero ter contribuído, né, com um pouco do meu conhecimento em relação a esse benefício tão importante. Foi muito bom essa construção, a gente falar um pouquinho sobre a diferenciação do benefício na espécie acidentária, como o benefício previdenciário, que é aquele em casos de acidente ocorridos fora do ambiente de trabalho, né? Comentar sobre a possibilidade do auxílio acidente ser somado aí com as contribuições para garantir no futuro uma aposentadoria mais vantajosa, até o enquadramento numa outra espécie de aposentadoria, né, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. No caso do agricultor, ele ter essa possibilidade de ganhar mais do que o salário mínimo. E para a gente fechar também, acho importante a gente pautar e comentar sobre a questão da lesão mínima, né, doutora Sandra? Que hoje tem o benefício tanto acidentário quanto previdenciário, ele independe da extensão da lesão que se teve em decorrência daquele acidente, né? A gente tem afastamentos aí e observa que a maior parte das pessoas não procuram ou não sabem que tem direito ao auxílio acidente justamente porque em decorrência daquele acidente ela tem uma lesão ainda que mínima. E a lesão ainda que mínima, ela visa também garantir aí o benefício de auxílio acidente, seja ele na modalidade acidentária ou não. A gente agradece também muito a tua participação, doutora Sandra. Esperamos aí contar com a tua presença em outras oportunidades para a gente continuar aí falando sobre esses assuntos que geram bastante dúvidas e que chamam a atenção de todos os tipos de público para que eles procurem o advogado de sua confiança para garantir os seus direitos. Obrigada. Até a próxima!